Fala pessoal, Fabrício Lisboa aqui falando, começando mais um vídeo aqui para o canal. E o tema do vídeo de hoje vai ser as plantas humanizadas, galera. Eu ainda não tinha gravado nenhum vídeo sobre elas, então hoje eu quero mostrar aqui para vocês qual é a técnica que a gente usa aqui no estúdio, as etapas que ela passa durante a produção, certo? Eu já posso adiantar aí que a gente faz elas direto no Photoshop. Eu sei que existem aí outros estúdios que fazem ela no 3D, mas eu particularmente não recomendo, Eu acho muito melhor fazer no Photoshop por alguns motivos, Primeiro que eu acredito que seja muito mais rápido, seja muito mais fácil de editar. A aceitação do mercado, as construtoras, os nossos clientes, eles acabam preferindo a linguagem que ela fica feita no Photoshop devido à fidelidade de cores, tem um controle maior na questão das áreas escuras, áreas muito sombreadas, assim como nas imagens, eles não gostam que tenha essas áreas muito escuras. Então, eu acredito que realmente no Photoshop seja melhor. A curva de aprendizagem do software também com certeza é muito mais rápida, É um software muito mais amigável. Então, são todos esses os motivos que, desde o início aqui na Esfera, a gente sempre fez no Photoshop. Claro que existe a questão de fazer a renderização dos blocos no 3D. Eu também vou abordar isso aqui nesse vídeo, mostrar rapidamente. Mas, de forma geral, realmente a finalização dela, toda a texturização de pisos, sombreamentos, etc., a gente faz só no Photoshop e eu acredito que realmente seja muito melhor. Legal? Então eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Essa aqui é a planta que eu escolhi para mostrar, É uma planta de um projeto já finalizado, é um apartamento de 170 metros. E o que eu já posso começar falando para vocês, Tudo vai iniciar a partir do DWG, o arquivo de AutoCAD que a gente recebe do cliente, certo? Eu já vou mostrar ele lá no AutoCAD, mas quando a gente traz aqui para o Photoshop é assim que vem, Então é a partir disso que a gente vai fazer todo o preenchimento da planta, certo? Então esse arquivo base que a gente usa seria esse arquivo aqui, que é a base de arquitetura. Então isso é uma observação que eu já deixo para vocês, para sempre usar o arquivo da arquitetura, certo? Porque se você pega, por exemplo, o arquivo do escritório de interiores, que está ali com o layout da planta e tudo mais, você corre o risco de estar usando uma base desatualizada da arquitetura, Então, pode ser que tenha mudado aí uma medida de shaft, uma parede que moveu ou que aumentou a espessura ou algo do tipo, enfim, uma dimensão de porta que pode ter sido alterada também. E o escritório de interiores, ele não vai atualizar essa base de arquitetura toda vez que sofrer uma revisão, Então a gente tem sempre que pegar a revisão, a última revisão da arquitetura, Eu já falo isso com o cliente, para ele nos enviar sempre os arquivos mais atualizados. E dessa forma a gente vai ter aí uma garantia maior, de que a arquitetura esteja atualizada, certo? Então, pessoal, a primeira etapa então seria essa, fazer a limpeza desse arquivo DWG, certo? Você vê aqui que ele vem cheio de coisas, com muita informação, mas o que a gente vai precisar, como eu já tinha mostrado lá, é basicamente as linhas de parede, porta, tudo que seja relacionado aí à arquitetura do ambiente, certo? Feita essa limpeza, deixa eu voltar aqui para o CAD mais uma vez, feita essa limpeza, eu jogo ela num arquivo zerado, Eu pego essas linhas e jogo aqui no arquivo zerado do AutoCAD, eu crio um arquivo novo aqui, sempre próximo da raiz também aqui, próximo da raiz, do eixo zero, do ponto zero aí do arquivo. E com base nisso eu crio um retângulo como esse que vocês estão vendo, que ele vai me servir de referência para todas elas, certo? Então a planta que a gente está fazendo, se eu não me engano, era essa aqui, tinha mais essas outras duas unidades, essas duas tipologias nesse projeto, certo? E com base nisso aqui a gente vai usar a plotagem, o plotter que é o que chama PDF Creator, certo? Eu não tenho certeza, eu acho que ele não vem instalado direto no AutoCAD, mas você precisa adicionar ele no seu computador para ele aparecer aqui, certo? Então, com o PDF Creator, a gente vai gerar, a partir desse DWG, um arquivo de PDF, que vai ser ele que eu vou importar lá no Photoshop.
Então tem algumas questões aqui importantes, né? Deixar sempre monocromático, para ele tudo preto, ficar atento aqui com a questão da espessura das linhas, para estar tudo com zero, né? Para a linha não ir com nenhuma espessura lá para o Photoshop. Tá? E feito isso, então a gente vai importar ele aqui no Photoshop e ele vai vir dessa forma, certo? Chegou aqui, agora quais são as etapas? A gente vai ter que basicamente preencher as paredes, depois a gente vai preencher os pisos, inserindo os demais elementos, né? Painéis, marcenarias, o mobiliário e por último as produções, certo? Então aqui, se você reparar, já está organizado essas pastas, né? Então eu costumo colocar, separar por cores, né? Para facilitar. Deixa eu até mudar aqui a cor dessa base aqui para ficar certinho. Então, ó, a primeira pastinha são dos pisos, né? Deixa eu só fazer diferente aqui, senão não vai aparecer. Pronto. Vou esconder de novo as demais. Então, olha só, primeira arquitetura mantém. Primeira seria então os pisos e a parede, né? A parede já está aqui junto com a arquitetura, certo? Então a gente já preencheu aqui a parede. Existem alguns padrões, né, de preenchimento das paredes. Você pode colocar aquela linha dupla de espessura, né, deixar uma linhazinha branca aqui para marcar a separação do que seria a espessura. Mas com esse cliente específico a gente trabalha dessa forma. Eu faço um preenchimento cheio, né, da parede, com uma corzinha aqui que não é um preto absoluto, né? Então é um tomzinho de cinza, porque eu acho que fica até um pouquinho mais agradável, né? Fica um pouquinho mais delicado. Então é esse o padrão que a gente apresenta. Todos os pisos que vocês estão vendo aqui, a gente usa as patterns, né? Que são os preenchimentos que existe aqui no Photoshop, tá? Eu não vou entrar em detalhes de como fazer isso, né? Mas olha só, se você pegar aqui esse layer, por exemplo, do piso de madeira, deixa eu ver qual que é esse aqui só para a gente saber. Ok, então é o piso de madeira. Se você olhar, ó, deixa eu desligar aqui todos eles. Ele é um preenchimento, né? Um piso, uma corzinha, pode ser qualquer cor aqui nesse caso, porque a gente vai aplicar aqui essa pattern. Então, ó, tem aqui o preenchimento do piso. Depois a gente colocou aqui uma correção de cor, tá? Deu aqui uma escurecidinha, trouxe um pouquinho mais para o marrom. E depois jogamos uma sombra interna, tá? Que é o Inner Glow, tá? É um efeitinho de sombra para dar esse efeito aqui, como se fosse uma projeçãozinha das paredes, né? Que quando a gente está falando de uma planta, ela é sempre cortada a 1,5 m de altura, certo? Então, isso é uma convenção, né, de arquitetura. Toda planta que você olha, ela está cortada a 1,5 m. O que isso quer dizer? Que você vai estar enxergando tudo que está abaixo de 1,5 m e tudo que estiver acima você vai normalmente enxergar como forma de projeção, certo? Então, se tem um armário, algo do tipo, você vai colocar um pontilhado para representar. Isso eu estou falando mais em desenhos técnicos de arquitetura, tá? Não necessariamente vai se aplicar 100% no caso aqui das nossas plantas, tá? Então, esse aqui seria então a primeira etapa, que são os pisos. Na sequência dos pisos, eu já vou mandar aparecer aqui tudo que é relacionado à decoração, mas vou mostrar aqui passo a passo também quais são os elementos que foram adicionados, né? Então, ó, iniciamos aqui com os tapetes. Qual que é o processo, né? Normalmente você seguir o que está mais embaixo para o que está mais para cima, certo? Para você ter aí uma organização, uma sequência lógica. Então, temos aqui os tapetes, aplicamos aqui as bancadas dos banheiros. Então aqui tem mais as bancadas da cozinha e terraço, né? A churrasqueira ali, a bancada da churrasqueira do terraço. Aqui já começamos a inserir também os mobiliários. Tá vendo? Ó, esse layer aqui tem todos os mobiliários e eu costumo separar, né? Criar mais de um layer de mobiliário quando existe uma situação onde tem sobreposição. Então, por exemplo, aqui a gente tem as cadeiras dos terraços, ela está aqui nesse layer de mobiliário 1 e provavelmente a mesa, ó, vamos só mostrar aqui, ó, olha só, a mesa ela veio aqui nesse layer de mobiliário 2, certo? Porque dessa forma eu consigo projetar a sombra da mesa na cadeira. Se eu tivesse mesclado tudo num único layer, eu não iria conseguir projetar essa sombrinha aqui, ó, deixa eu ver se dá pra gente perceber. Peraí, aqui no mobiliário 2. Aqui na cadeira acabou nem aparecendo.
Mas quando a gente quer projetar essa sombra, é dessa forma que a gente vai fazer, certo? Deixa eu isolar aqui só para entender um pouquinho melhor. Como é uma sombrinha muito sutil, acabou não... Aqui, agora sim a gente está conseguindo perceber ela. Deixa eu ver se dá para a gente ver de novo. Isso, ó. Tá vendo que existe essa sombrinha que está projetando de uma mesa na outra. Se a gente faz tudo no único layer, ela vai entender que isso aqui é um objeto único, né? E a gente não vai conseguir ter esse efeito, certo? O que mais que a gente tem aqui? Tem aqui esse layer que está com o nome de vidro, que eu acho que é a separação ali da... Deixa eu localizar ele aqui. Ah, ok. Ele é o aparador aqui do nosso hall, certo? O vidro também ele é feito direto aqui no Photoshop, né? Tem aqui um processozinho também que a gente faz com um gradiente. Eu posso também mostrar isso num outro vídeo, certo? Aqui a gente tem as madeiras, também feito com pattern, da mesma forma que a gente fez os pisos, a gente também faz esses revestimentos de madeira, né? Então, olha só, se eu desligo aqui ela some, né? Fica ali um layer com preenchimento só de uma cor. Agora aqui, as madeiras, eu separo sempre o que é madeira vertical das horizontais, porque a gente precisa aplicar uma pattern para cada, certo? Então, a gente tem aqui uma pattern das madeiras horizontais e uma das verticais. Para todos os acabamentos, exceto esse piso, por exemplo, que ele é quadrado, né? Então tanto faz na horizontal ou na vertical, mas para todas as patterns eu sempre vou criar ela nos dois sentidos, para a gente poder realmente aplicar sem precisar fazer girar a pattern aqui. Até tem uma forma, né? Mas fica ruim, fica pesado. Então a melhor forma é realmente você ter sempre nos dois sentidos para facilitar, certo? Então aqui acho que foi uma correção de cor ali das madeiras. Olha só, aqui a gente criou um layer de mobiliário 3, que seria mais acima ainda, né? Para projetar sombras, né? Mais uma vez. As mesas, cuba, torneira e aqui as produções. Por último, né? Basicamente por último, as produções, que elas vão por cima do mobiliário. Então, de novo, ela vai estar lá com um efeitinho de sombra, né? Um outer glow, olha só, para projetar a sombra em cima de onde ela estiver. Então é só mais aqui de perto, dá para ver melhor. Bom, aqui para finalizar a gente tem um muro verde, tá aqui no terraço, e as madeiras de painéis, que eles vão aqui sempre atrás das TVs, para passar fiação e tudo mais, a gente sempre coloca esse painel por cima, certo? Bom, basicamente, pessoal, a estrutura da planta é essa, tá? Por último, a gente tem aqui um grupo de cotas, olha só, que são textos, né, que a gente aplica aqui no Photoshop mesmo. E por último, aqui está com o nome de texto, que são os nomes dos ambientes, certo? Então, basicamente, a estrutura de uma planta humanizada feita no Photoshop, aqui na esfera, né, a forma que a gente faz, é exatamente essa, tá? Claro que depois de feito aqui de colocar os mobiliários e tudo mais, a gente ainda faz alguns efeitinhos direto no layer, por exemplo, para representar uma área mais clarinha e outra mais escura, para simular uma luz vindo mais forte de um lado do que de outro, tá? Para tentar deixar ela um pouco mais artística, né? Um pouco mais agradável aos olhos, tá? E a única coisa que eu também acho que é importante falar em relação a esse mobiliário é lá para você gerar ele no 3D, né? Todo esse mobiliário que a gente está vendo, principalmente das áreas aqui da sala e terraço e cozinha, que são as áreas que normalmente a gente vai ter também a imagem 3D, isso a gente pega um arquivo de 3D e bota ali um HDR de estúdio, algo do tipo, bem simples, né? E faz uma renderização de topo desse mobiliário. Isso é a parte mais assim demoradinha que vai acontecer, que você vai realmente precisar fazer no 3D Max, certo? Mas depois disso você vai trazer para cá e tudo é feito aqui no Photoshop, conforme eu já mostrei, tá? E outra coisa também é que todo esse layout dos dormitórios, as camas, tapete e dos banheiros também, né? Vaso sanitário, chuveiro, etc. Tudo isso eu já tenho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidamente. Eu já tenho tudo isso numa biblioteca, então eu não preciso ficar renderizando nada disso, né? Então, ó, deixa eu trazer aqui na outra tela.
mostrar aqui para vocês, ó. Então essa aqui, se eu puser até por data aqui para pegar as mais recentes, eu tenho aqui as últimas camas que a gente renderizou. E renderizamos uma vez, eu vou usar isso aqui inúmeras vezes, né, em diversos projetos, para diversos clientes. São casos esporádicos, né, específicos que o cliente pode olhar, por exemplo, uma cama como essa e ele vai pedir, ao invés de ser um travesseiro marrom, eu queria um travesseiro branco, ou a colcha, eu queria a colcha de outra cor, etc. Aí, se for o caso, a gente vê se dá para alterar direto no Photoshop, muitas das vezes vai dar, né, e outras vezes, por exemplo, se ele pedir para deletar, eu quero sem essa almofada do meio aqui. Aí a gente vai lá no 3D e faz uma nova renderização do bloco, deletando essa almofada, tá? São casos, igual eu falei, bem esporádicos, né? A maioria dos clientes não se apegam muito a esses mínimos detalhes dessas áreas dos dormitórios e dos banheiros, né? Então, ó, se eu mostrar aqui mais uma vez a pastinha de banheiros, você vai ver como já tem tudo pronto também, ó, vaso sanitário de diversos modelos, diversos formatos, com as pias também, com torneira simples, com torneira com misturador, de embutir, de sobrepor, tudo que é possível praticamente a gente tem aqui. Então esses elementos a gente não precisa ficar indo lá no 3D e renderizando, a gente já tem tudo pronto. Então olha só a quantidade de coisas que a gente tem já prontos, né? Inclusive também sofás e tudo mais. É claro que, igual eu falei, quando a gente faz a imagem da sala, do terraço, a gente vai ter que realmente aqui na planta humanizada acabar reproduzindo o mais fiel possível. Então a gente já fez a imagem 3D, né, a ilustração 3D, a gente só pega os blocos que foram usados lá, faz a renderização deles de topo, né, e adicionamos lá na nossa biblioteca para também ir sempre alimentando, né, não perder esses blocos, e a gente vai aplicar aqui no Photoshop, tá? Então, assim, uma planta como essa, galera, essa aqui em especial, né, que ela tem 170 metros quadrados, ela é uma planta um pouco maior, né? Então, ela pode aí demorar, considerando que a gente já tenha todos os blocos renderizados, eu diria que não vai levar mais do que 2 horas para você fazer todo esse processo de preencher todos os pisos, colocar todos os mobiliários, fazer os efeitos de sombra, e inserir os textos e tudo mais, tá? Se é uma planta aí de um apartamento estúdio, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidamente um exemplo desse mesmo projeto. A gente vai ter aqui uma plantinha de um apartamento estúdio. Olha só, é uma plantinha bem menor, né? A gente está falando aqui de 30 metros quadrados aproximadamente. Então uma planta como essa, sinceramente, se a gente já tem todos os blocos prontos, já renderizados, aí você vai fazer isso aqui em coisa de meia hora, 40 minutos, pessoal, realmente é muito rápido, entendeu? E ao mesmo tempo, quando a gente até compara com as imagens 3D, o valor agregado, né, o custo-benefício de uma planta para a gente aqui do estúdio, ela é muito maior, né? A gente acaba cobrando um valor de uma planta como essa, ela vai ser aí, vamos dizer, entre 60% a 70% do valor de uma imagem, mas ela vai dar muito menos trabalho para ser feita, né, do que uma imagem 3D. A imagem 3D, vocês devem saber aí muito bem, né, todo o trabalho que dá, desde modelar arquitetura, mobiliário, vai ter mobiliário aí que vai ser chato de fazer, muitas vezes vão ter texturas aí muito trabalhosas também de conseguir deixar bom. Então, realmente o custo-benefício de uma planta humanizada na questão financeira, realmente, ela é muito, muito melhor, tá? E isso eu estou fazendo ela no Photoshop, que é a forma que a gente faz aqui no estúdio, e que traz aí, eu posso fazer essa comparação com as imagens, certo? Realmente fazer no 3D Max eu não recomendo, porque dá muito mais trabalho de edição, além de, igual eu falei, o software é muito mais pesado, né? O 3D Max ele já para abrir ele já vai demorar mais, então se você tem aí pretensão de fazer plantas humanizadas também, eu recomendo que você saiba fazer, desenvolva e aprenda ela no Photoshop, essa é a minha recomendação, tá ok? E, bom, eu acho que é mais ou menos isso, pessoal. Eu vou ainda fazer outros vídeos mais detalhados, mostrando esse passo a passo, como aplicar os efeitos, como criar as patterns e assim por diante, para poder deixar isso bem claro para vocês e tentar aí explicar
tudo que eu puder em relação às plantas. Mas no vídeo de hoje eu queria realmente só dar essa geral, mostrar qual é a organização que a gente faz e dizer os motivos aí do porquê que a gente prefere fazer no Photoshop, tá? Deixa aí nos comentários se vocês já fazem plantas, se vocês fazem no Photoshop ou no 3D Max. Quero saber aí qual que é que a maioria de vocês aí prefere. E se tiver dúvidas também, recomendações, manda bala que eu vou ler tudo e responder o quanto antes. Legal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, um vídeo um pouquinho mais rápido. Espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários e um grande abraço, até o próximo vídeo e manda para render.